Olá, alunos do curso de Administração Pública do CEDERJ. Bom, hoje eu vou comentar algumas questões do exercício preparatório para a aula 6, né? A questão aí que envolve a questão da oferta de moeda, ok, gente? Então, eu vou comentar as questões de cálculo, que sempre são as que geram mais dúvidas, né? Ok, gente? Mas sempre a indicação de que vocês leiam a apostila, vejam aqui a resposta das questões para entender essa parte teórica também, tá ok? Vamos lá para a questão 3, né? Então, suponha que a razão reserva depósito, ok? Então, essas aqui são as reservas compulsórias, obrigatórias e técnicas feitas pelos bancos, tá, gente? Então, a proporção dessas reservas com relação aos volumes de depósitos, então, parte daquilo, né, que é dos chamados meios de pagamentos, né, uma parte está em circulação, em papel moeda na mão do público, ok? E outra parte está depositada no sistema bancário. Então, a proporção dessas reservas sobre a proporção de depósitos volume de reservas sobre o volume de depósitos geram a proporção de 0,2, ok? Isso significa que aproximadamente 20% do que é depositado, tá? Do que está depositado nas agências bancárias, está em forma de reservas, ok? E já a razão de depósitos, né, desses, né, depósitos sobre aqui a moeda, que a gente fala a moeda é os meios de pagamentos. Como eu disse, a soma do papel moeda e poder do público, aquele papel moeda que está circulando, e com os depósitos, ok? Então isso é 0,8, que significa de todo papel moeda, 80% ali o público mantém depositado nas agências, e aí apenas 20, que não é esses 20 aqui, tá, gente? Apenas 20 está efetivamente na mão do público, na forma de dinheiro, efetivamente. Então, qual é a ideia aqui? Do que o público, de forma agregada, detém de dinheiro, 80% eles mantêm nos bancos, depositado. 20% eles estão sacando para realizar transações, ok? Desses 80% que está depositado, 20% estão em forma de reservas, ou obrigatórias pelo Banco Central, ou mesmo voluntárias e técnicas pelos próprios bancos, ok? Certo? Então, a pergunta inicial é, qual é o multiplicador monetário, né? Então, deem uma olhada lá como é que a gente chegou nessa fórmula. A apostila explica também bem isso aqui, tá, gente? Está bem explicado lá na apostila, ok? Para vocês entenderem como é que a gente chegou nisso. Mas, basicamente, o que está dizendo aqui é que esse Rzinho é a razão reserva de depósito, ok? Então, é isso aqui, 0,2. E esse Dzinho é a razão depósito moeda ou meio de pagamento, ok? 0,8. Então, basta substituir 0,2 vezes aqui e aqui 0,8. Então, tome cuidado, tá? Na hora de resolver isso aqui. Primeiro, a gente tem que resolver o que está aqui dentro do parênteses. Então, 1 menos 0,2. Vai estar aqui 0,8, ok? Depois, a gente multiplica esse 0,8 por esse 0,8, que dá aqui 0,64, ok? Aí sim, a gente subtrai esse 1 menos 0,64, que dá 0,36. Por fim, a gente divide esse 1, né, que está no numerador, ok? Pelo seu denominador, 0,36. Enfim, achamos o resultado, 2,8 é o multiplicador. O que significa esse multiplicador? Que de cada R$1 colocado pelo Banco Central
em forma de base monetária, os bancos vão transformar isso em 2,8, quase 3, né? Aproximadamente 3. Vão transformar R$1 em 3 e multiplicando a moeda, ou seja, essa vai ser a diferença entre a base monetária e os meios de pagamento efetivo, ou seja, a moeda que tem à disposição do público no sistema bancário. Okay? Vai ser 3 vezes maior, aproximadamente 3 vezes maior, do que o Banco Central colocou como base monetária. Ok? Item B, e qual será a resposta anterior se a razão reserva-depósito fosse 0,1, ou seja, a gente alterar aqui a razão reserva-depósito para 0,1. Então aqui, muda aqui para 0,1, o restante continua a mesma coisa. Aí vai ficar 0,8 vezes 0,9, 0,72. Aqui vai ficar 0,28, por fim, 3,5. Ou seja, o multiplicador aumentou. Ou seja, quando o Banco Central diminui a obrigatoriedade das reservas pelos bancos comerciais, eles vão ter mais liquidez, vão poder ofertar, por exemplo, mais empréstimos para os seus clientes, ou seja, ele vai aumentar ali os meios de pagamento, um poder maior para aumentar os meios de pagamentos, ok? Certo? Então, sempre isso acontece. Se o Banco Central quer aumentar a liquidez da economia para tentar estimular a economia no momento de crise, por exemplo, as pessoas voltarem a consumir, os empresários voltarem a investir, ele diminui essa obrigatoriedade de reservas, ok? Foi esse o caso. Mas no momento a economia estiver muito aquecida, a inflação estiver aumentando, ele pode fazer ao contrário. Ele pode aumentar essas reservas para que os bancos multipliquem menos moeda, as pessoas gastem menos, os empresários investam menos, aí a economia vai desacelerar? Vai, mas a inflação também, ok? Então essa é a lógica aqui. Questão 4, aí suponha que em uma economia o público não retém moeda corrente, ou seja, não está com moeda na mão, não está sacando, está tudo depositado. Vocês podem pensar assim, por exemplo, igual cada vez mais, né, a gente vem necessitando cada vez menos. Então, cada vez mais a gente vem necessitando cada vez menos de ficar com moeda, né, aquele papel moeda, né, na mão, né, o dinheiro, né, de fato, na mão. A gente usa diversas formas de pagamento hoje em dia e não precisa tanto você sacar o dinheiro. Então, o cartão de débito, o cartão de crédito, enfim. Agora temos o Pix, né? Então, cada vez a gente precisa menos de ficar sacando e ficar com dinheiro na mão. Então, isso mantém a moeda quase toda depositada nos bancos, tá? Ok? Então, esse é o caso aqui. Então, imagine que a gente não precisa mais de dinheiro, né? Então, tudo está depositado nos bancos. Mas o Banco Central faz uma obrigação lá das taxas de reserva de 40%, bem alta, tá? Nesse caso aqui, diferente da questão anterior, que era bem mais baixa, entre 10% e 20%, né? Então, o Banco Central colocou em circulação, botou uma base monetária, né, de R$200 mil, ok? Então, preencha o quadro abaixo e calcule o multiplicador bancário. Bom, esse quadro lá, a apostila também faz esse quadro, tá, gente? É mais para fim didático, para que vocês entendam como é que ocorre essa multiplicação da base monetária, que começa aqui com 200 mil, né? Ok? Começa ali com 200 mil e vai virar um número muito maior, ok? Mas vocês podem calcular isso diretamente com a mesma equação que a gente utilizou na questão anterior, tá, gente? Mas, para fim didático, eu quero que vocês preencham isso aqui e entendam o que está acontecendo. Então, imaginem só. Então, há essa injeção inicial de 200 mil de base monetária na economia, ok, gente?
Só que o Banco Central, ele mesmo diz que 40% disso tem que ficar reservado. Reservas obrigatórias, ok? Mas vamos colocar que as reservas totais, somando também as voluntárias e técnicas, cheguem a 80 mil, ok? Então, 200 mil menos 80 mil, 120 mil é o que sobra para os bancos ofertarem, por exemplo, novos empréstimos aos seus clientes, ok? E aí que ele vai fazer, né, a multiplicação dessa base monetária. Aqui, esses 120 mil vão estar todos à disposição do banco, porque, como a gente supôs aqui inicialmente, nenhum cliente vai lá sacar moeda, né? Sacar dinheiro no banco. Então, 120 mil ficaram integralmente à disposição dos bancos para multiplicar, para ofertarem crédito e multiplicar, ok? Então, esses 120 mil viram integralmente depósito, eles serão ofertados, e aí desses 120 mil, a gente recalcula os 40%, vai dar 48 mil, ok? Porque qual é a lógica aqui, tá, gente? Para ficar melhor entendido. O Banco Central ofertou aos bancos 200 mil em base monetária, mas ele disse 80%, 40%, 80 mil tem que ficar reservado. Então sobra 120 mil. Desses 120 mil, ninguém vai sacar, nenhum cliente vai sacar, então fica esses 120 mil integralmente à disposição dos bancos. O que acontece quando um banco A, por exemplo, um banco A, oferta esses 120 mil e os seus clientes tomam esses 120 mil emprestado, claro, não é uma pessoa só, tá, gente? É o total, aqui é sempre o agregado, tá, gente? Essas pessoas vão realizar pagamentos com esse dinheiro, vão realizar investimento, ok? E esse dinheiro vai parar num outro banco, por exemplo. Vai parar em vários bancos, né, diferentes, tá, gente? Então imagine isso, 200 mil de um banco A, e esses 120 mil na prática vão parar em vários bancos, você fazendo pagamentos, realizando investimentos, eles vão parar em outros bancos. Mas vamos imaginar aqui que esses 120 mil vá para um banco B. Este banco B vai ter que realizar o mesmo processo, ok? E aí ele vai tirar 40%, vai ter que fazer reserva, dá 48 mil. Subtraindo 120 mil de 48 mil, sobrou 72 mil. Ele vai pegar esses 72 mil e vai manter tudo, vai ser tudo depósito, porque ninguém sacou, nenhum cliente sacou, e ele vai ofertar isso em crédito. Ok? Os clientes tomando esses 72 mil de crédito, esses 72 mil, vamos imaginar que vá para um banco C ou volte para o banco A, tá, gente? Não interessa muito especificamente, interessa que a gente, no agregado, isso está acontecendo, tá? Mas vamos imaginar aqui que foi para um banco C. Este banco C vai fazer o mesmo processo, 40% de 72 mil, 28.800, subtraindo, sobrou 42.200. Ninguém sacou nada, ele vai ofertar isso tudo em crédito. Vamos imaginar que isso volte para o banco A. Aí o banco A faz o mesmo processo. Isso que sobrou e foi ofertado de crédito vai para um banco B. E assim sucessivamente. Esse processo vai ocorrendo, tá, gente? Até que isso vai se aproximando de zero. A gente somando aqui agora as colunas, a gente vai chegar que o total de depósito foi de 500 mil, o total de reserva 200 mil e o total de empréstimos criados 300 mil. Então veja que interessante, né? Aqueles 200 iniciais, 200 mil iniciais colocados pelo Banco Central como base monetária, estão todos aqui como reservas. Ok? É apenas como se fosse uma garantia, um lastro, que permitiu a geração de 300 mil
somente nesta função, nessa atividade bancária de ofertar crédito. Então, esses 300 mil surgiram lastreados nesses 200 mil, que é a base monetária, ok? O total de depósito é a soma dos dois, né? Deu 500 mil, ok, gente? Mas, enfim, isso aqui é mais para vocês entenderem o processo de criação de moeda, de meio de pagamento, né? Essa multiplicação da base monetária. Mas o cálculo pode ser feito diretamente lá pela mesma equação lá do multiplicador monetário, ok? Então, neste caso, o D aqui é 1, né? 100%. A gente vai manter tudo depositado. Então, D igual a 1. Já as reservas são 0,4. Então, basta calcular, né? A gente vai achar que é multiplicador dá 2,5, 2,5, né? 2,5, 200 mil vezes 2,5, ok? Vai dar aí o total aí da oferta de moeda ou da, né, dos meios de pagamentos totais, ok, gente? Os 500 mil, ok? Que aí vai ser total de reservas mais total aqui de empréstimo, ou seja, depósito à vista. Agora, suponha agora que o Banco Central aumente a taxa de reservas compulsórias. Com isso, suponha que a taxa de reservas praticadas pelos bancos comerciais passa a ser 0,5. Então, a gente vai mudar só aqui de 0,4 para 0,5. Ok? Aí vai diminuir para 2, já que, nesse caso, o multiplicador diminui porque o Banco Central aumentou as exigências de reservas e a oferta de moeda vai cair para 400 mil. Se quiserem fazer na tabela também, quem quiser fazer na tabela, é só botar aqui, continua os 200 mil, só que aqui aumenta para 50%. Então aqui, por exemplo, vai ser 100 mil, vai sobrar 100 mil para empréstimo. 100 mil aqui na linha 2. Esse 100 mil, 50%, aqui vai ser 50 mil. Aí vai sobrar 50 mil. 50 mil aqui na linha 3. Metade de 50 mil, 25 mil, ok? Vai sobrar 25 mil e assim vocês vão fazendo, ok, gente? Quem quiser ali, repreencher a tabela com essa nova informação. Ah, professor, mas e se o depósito não fosse 1, né? Totais aqui, né? Se tivesse algum vazamento aqui, né? Então você teria que botar aqui mais uma coluna, certo? Subtraindo aqui também a diminuição aqui desse volume aqui, ó. Então, por exemplo, se tivesse aqui, se não fosse 100% o depósito, então você teria que subtrair, né, quanto fosse aqui daqui. Então, aqui não seria, por exemplo, 120 mil. Vamos dizer aqui que fosse 20 mil aqui, que as pessoas sacaram, então aqui seria 100, ok? E assim sucessivamente. Bom, incluí agora essa última questão 5, nessa aula 6, né? São as questões que eu estava cobrando e muitos alunos disseram que a partir dessas questões anteriores estava um pouco difícil pensar nesse tipo de questão aqui. Mas vamos lá então, para ver o que está acontecendo aqui nessa questão 5, né? Em um país hipotético, né, gente? Hipotético, o público mantém 35% dos seus recursos monetários na forma de papel moeda e o restante em depósito. Então a gente sabe que meio de pagamento é papel moeda mais depósito à vista. Então se eles mantêm 35% na forma de papel moeda, eles mantêm 65% em depósito. Ok? Certo? Então, eu já coloquei aqui para vocês que eles mantêm 35% em papel moeda e 65% em depósito. Os bancos comerciais mantêm 25 mil em reservas bancárias. Então, 25 mil são as reservas bancárias, que fazem parte aqui da base monetária. Ok?
que é o papel moeda e poder do público, mais as reservas bancárias. Sabendo que a base monetária é 55 mil, então já coloquei aqui que a base monetária é 55 mil, calcule o multiplicador monetário. Então a gente tem que chegar no valor do multiplicador monetário com essas informações. Mas lembre, nas questões anteriores eu já dava o D, já dava o Rzinho. O D é depósito à vista, como está na apostila, né, sobre total de meio de pagamento. Ok? Então é aquilo que eles mantêm em depósito, que é isso aqui. Então o D aqui a gente tem. O que a gente não tem aqui é o R. Por isso que vai ser difícil a gente ir direto na equação neste caso. A gente não tem o R aqui. A gente tem o valor das reservas, mas não tem a proporção sobre os depósitos à vista. Então, como a gente tem o valor das reservas, para chegar no R, falta a gente ter o valor dos depósitos à vista. Ok? A gente sabe que depósito à vista é 65% do meio de pagamento. Mas a gente também não tem o valor total do mês de pagamento. Ok? Então a gente precisa achar isso. Tá? Para poder achar o valor aqui, poder calcular o multiplicador. Ok? O que está aqui logo de cara que a gente pode calcular, exatamente, foi dadas as reservas, foi dado o valor da base monetária, então a gente acha o mês de pagamento. Ok? Então, como base monetária é 55 mil e reservas são 25 mil, papel moeda de poder do público é 30 mil. Ok? Como o papel moeda de poder do público é 35% do total de meio de pagamento, então a gente pode formular dessa forma. Então, papel moeda de poder do público é 35% dos meios de pagamento e ele é igual a 30 mil. Então, só substituindo aqui, 30 mil igual a 0,35 dos meios de pagamento, a gente acha o valor dos meios de pagamento, que é 30 mil dividido por 0,35. Vou botar aqui para ficar mais claro, né? 30 mil dividido por 0,35 deu isso aqui. Ok? Então, deu 85.714. Isso são os meios de pagamento. Ok? Já os depósitos à vista são ali os 85 mil menos os 30 mil do papel moeda. Então, 55.714 são os depósitos à vista. Ok? Então, é claro, depósito à vista mais papel moeda, que é 30 mil, tem que dar aqui o total de meios de pagamento, 85.714. Então, agora a gente já tem os valores, né? Até que a gente já sabia, né, que o D era 0,65, mas só para confirmar que eu recalculei, né? Que é o 55.714 sobre o 85.714, dá aproximadamente 0,65, ou seja, a nossa conta está correta, tá, gente? Só para verificar a conta. Já aqui, então agora a gente acha aqui as reservas são 25 mil, sobre o total de depósito à vista, que é 55.714, então achamos que Rzinho é 0,45. Agora sim, a gente tem os dois, né, Dzinho e Rzinho, só colocar no multiplicador, tá, gente? A gente vai achar aí aproximadamente 1,6, está aproximado, tá, gente? Mas vocês podem achar valores com mais casas decimais, tá? Mas aproximadamente aí, pela regra aí de arredondamento, né? 1,6, tá, gente? Então é isso, espero aí mais uma vez ter contribuído aí com o estudo de vocês e bons estudos aí, até a próxima, né?